Pessoal, uma vez resolvido aqui o nosso probleminha lá com o Excel, nós já fizemos a resolução do problema com o Excel, né, onde encontramos tanto o diâmetro quanto o comprimento, do nosso tanque. Ótimo, né, para termos essas condições, fazendo com que o custo de produção seja mínimo. Vamos para um outro exercício. Este é o exercício EO5 da lista de otimização, que está disponível lá no Moodle. Tá? Vamos trabalhar um problema aí de engenharia química. Tá? Simples, mas de engenharia química. Tá bom? Então nós temos aí um sistema de extração. Ah, mas eu não vi a parte de extração ainda, né? De conceito de extração. Não tem problema. Tá? O que nós vamos fazer aqui é apenas um balanço de massa no sistema e já é o suficiente. Tá? Mas só para entendermos aqui, nós temos um extrator, nós temos uma substância de interesse, que é o ácido benzoico. Nós queremos extrair o ácido benzoico usando o benzeno. Então, uma extração líquido-líquido. Tá? Então, aqui no meu extrator, o que eu tenho? Eu tenho uma corrente de solução contendo ácido benzoico, que entra no extrator, com uma concentração inicial de 0,02 kg de ácido benzoico para cada quilograma desta solução que entra. Irei adicionar benzeno puro, uma outra corrente. Este benzeno, então, irá extrair o ácido benzoico que está aqui nesta corrente de alimentação. Então, nós temos aqui o Y sendo quantidade, a concentração de ácido benzoico que eu tenho no extrato, que foi extraído aqui da minha solução. Só que nem tudo é extraído, né? Não tenho 100% aí de extração. Eu terei aqui, então, né, uma quantidade ainda de ácido benzoico que irá ficar no refinado. Então, tenho aqui o ácido benzoico no refinado. Então, entra uma quantidade de ácido benzoico em uma solução, passo o benzeno por essa solução, extraio uma quantidade de ácido benzoico e fica ainda ácido benzoico naquela solução. Então, o que nós temos para ácido benzoico? X0, concentração na alimentação de ácido benzoico, X, a concentração de ácido benzoico aqui no que nós chamamos de refinado, e Y, a concentração de ácido benzoico que nós temos aqui no extrato. Tá bom? Então, nós temos que desenvolver aí, né, levando em consideração, né, algumas condições, nós iremos formular um problema de otimização que maximize o lucro operacional do processo, levando em consideração as informações apresentadas na tabela abaixo, que logo, né, virá a seguir, e vamos resolver o problema analiticamente. Então, nós temos aqui como informação, olha, a vazão de solução na alimentação, que é o quê? Então, estou alimentando uma solução, estou alimentando 10 kg/h da solução, que contém 0,02 kg de ácido benzoico para cada quilograma de solução, essa variável de entrada. Os parâmetros desse sistema aqui que nós temos. Nós temos a constante de equilíbrio líquido-líquido, que é igual a 4. Então, tem a relação de ácido benzoico para cada quilograma de benzeno sobre quilograma de ácido benzoico para cada quilograma de solução. Então, essa é a minha constante de equilíbrio. O valor de venda do ácido benzoico. Então, vendo o ácido benzoico a 0,4 dólares por quilograma. E o valor de compra do benzeno que eu preciso utilizar. Então, eu tenho ali 0,01 dólar por quilograma. Bom, então o que nós temos? Formular primeiro a nossa função objetivo. Tá? E para isso, nós vamos pegar uma variável de projeto. Eu poderia pegar como variável de projeto o Y, X e o W, qualquer uma dessas. Eu vou usar o X, olha, sabendo quanto está saindo aqui, eu sei quanto que saiu no meu extrato. Perfeito.
tá? Ou quanto eu estou usando de benzeno aqui, que levará em consideração as duas variáveis x e y também. Usando a variável x e y, fica mais fácil a resolução analítica. Usando o w, ele é um pouco mais chatinho para resolver. Tá? Então, eu vou usar aqui como variável de projeto a concentração de ácido benzoico no refinado. Então, meu x aqui. Então, os modelos matemáticos. O que eu preciso? Primeiro, eu preciso fazer um balanço de massa. Porque o balanço de massa tem que ser respeitado. A lei da conservação de massa não pode ser ferida. Então, eu vou fazer um balanço de massa para o ácido benzoico. Então, o que entra de ácido benzoico? É a vazão Q vezes a concentração. Ela é igual ao que está saindo de ácido benzoico? Sai X nessa mesma vazão que está entrando. Então, a vazão que entra é igual a que sai, não tem mudança de vazão. O extrator está sempre trabalhando aí com uma vazão constante. Ácido benzoico sai aqui também no extrato e está vindo a uma vazão W. Depois, tá, pessoal? Depois, eu tenho que pegar esse extrato que contém benzeno e ácido benzoico e fazer uma separação. Eu posso fazer uma evaporação rotativa, alguma coisa do tipo, e recuperar, então, o meu benzeno, ficando assim só com ácido benzoico. Mas a quantidade de ácido benzoico que vai ser aqui, ela está em função da vazão de benzeno que é. Então, vamos lá. Então, olha só. Que entra, QX0 é igual ao que sai, QX e WY. Temos a constante de equilíbrio também para levar em consideração. E a constante de equilíbrio, assim como o equilíbrio líquido gasoso, lá que nós tivemos, nós temos que Y é igual a KX. Então, quantidade de Y que sai aqui no meu extrato é igual a quantidade que sai no refinado vezes a constante de equilíbrio líquido-líquido para esse par de composto, né, que é benzeno, ácido benzoico. Uma avaliação econômica, então. O que nós teremos aí? Nós teremos uma receita pela venda do ácido benzoico, porque nós temos lá, estou vendendo o ácido benzoico a 0,4 dólares para cada quilograma, né? E nós temos um custo do benzeno. Então, nós temos um custo do benzeno. Então, o que nós temos de receita? Veja, eu tenho aqui o meu extrato que eu irei vender. Então, quanto irá sair aqui de ácido benzoico, vezes o quanto eu estou vendendo o ácido benzoico. Então, tem lá valor vezes WY, né, quanto está saindo aqui. E o meu custo de quem? De benzeno. Eu faço o quê? Eu carrego o meu extrator com benzeno puro. Então, eu tenho PB, que é o custo do benzeno, vezes o W. Então, o meu lucro será a minha receita menos os custos que eu tenho de benzeno. Tá? Isso de acordo com as informações que foi passada lá. Por isso que eu formulei este problema dessa forma. Porque como foi passado o valor de venda do ácido benzoico e um custo do benzeno, o meu lucro vai ser em função de quanto eu ganho vendendo, menos quanto eu gasto de insumo, de matéria-prima, no caso aí, de benzeno apenas, tá? Desconsiderando aqui quanto que é essa solução. Só com as duas informações que nós temos. Se tivéssemos mais informações, nós, claro, que iríamos levar em consideração isso também. Então, vamos formular o problema. O que eu quero fazer aí? Quero maximizar o meu lucro. Então, o meu lucro vai ser a receita, PABWY, menos os custos, PBW. Sujeito a, então, vou formular o problema, maximizar a função do objetivo, sujeito a, o balanço de massa tem que ser respeitado. O que eu tenho aqui? Ó, QX0 menos QX menos WY tem que ser igual a zero. Então, tudo que entra tem que ser igual ao que está saindo. Poderia ter colocado a equação dessa forma aqui? Sim, poderia.
E o equilíbrio líquido-líquido também tem que ser satisfeito. Então, y menos kx tem que ser igual a zero. Poderia ter colocado y igual a kx também. Agora, tem duas coisas, duas restrições aí que eu tenho que levar em consideração. Primeiro, não é x1 aqui, é x, tá? X e x. Vou x1 aí. X e x. Vamos consertar isso aqui agora. Não é x1, é x só. Bem? Vamos, agora é o seguinte, pensar. X, quanto que pode sair aqui de x? X tem que ser maior que zero, é claro. Porque consideração negativa não podemos. Mas também, a quantidade de x que sai aqui, ela não pode ser maior que 0,02. Na pior das hipóteses, eu não extraí nada de ácido benzoico. Então, tem que sair 0,02 no máximo aqui. Então, x tem que ser o quê? Menor que o meu x0. Tem que ser menor aí que o x0. Bem? Então, nós temos aqui o nosso problema formulado. Então, novamente, qualquer representação diferente dessa não é a representação do modelo prescritivo. Tudo bem? Então, nosso modelo prescritivo para este sisteminha é dado por essa maximizar a função objetivo sujeito às restrições que nós temos. A balança de massa e também ao nosso equilíbrio líquido-líquido. Sem contar, né, com as restrições aí das nossas variáveis, da variável do projeto. Então, vamos resolver agora o problema analiticamente. Vamos encontrar x, y, o w e a f de x, tá? X asterisco, y asterisco e w asterisco, porque é a solução, tá? Estou colocando como asterisco aqui como solução. Tudo bem? Agora, olha só, uma vez que eu tenho o meu problema, nós vamos para o método analítico. Então, o que é esse método analítico? O que nós vamos fazer? Primeiro, nós iremos substituir as restrições de igualdade 1 e 2, tá? Restrições de balanço de massa e também do equilíbrio líquido-líquido, na função objetivo, para que mesmo fique em função da variável projeto x. Então, eu quero que fique tudo em função de x. Tá? Lembrando que é x, não x1, x não x1. Tá? Fazendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira restrição e vou então substituir o w, já que ficamos em função de x, e a segunda, tá? Vou isolar o y, para também fique tudo em função de x. Então, substituindo na minha função objetivo, substituir o w, substituir o x, w é y, né? E o y aqui, ó, w, y, o y e o w. Só reorganizei aqui a equação, né? Porque esse kx com esse kx irá se cancelar. Nós ficamos, então, com a função objetiva agora em função apenas da minha variável de projeto x. Tá? A minha variável de projeto x. Vou reorganizar essa função objetiva. O que eu fiz aqui? Eu apliquei a distributiva aí, né? Nas minhas multiplicações. Multipliquei tudo aqui e aqui. Então, nós temos esse valor e só reorganizei, olha. Então, tudo isso aqui, ó, PABQX0 mais PBQ dividido por K, isso são constantes, são parâmetros, na verdade, isso é tudo parâmetro, menos PABQ, um outro parâmetro, X é a minha variável de projeto, PBQX0, K, parâmetros, e o X, então, minha variável de projeto. Então, veja, mesmo tendo as minhas restrições lineares, a minha função objetivo ficou não linear. Ó. Então, eu tenho 1 sobre x aqui. Para auxiliar aí um pouquinho na solução, isso aqui é só, não é obrigatório fazer isso, apenas auxilia aí na hora da solução. O que eu vou fazer?
Tudo isso aqui como constante é parâmetro, né? Eu vou chamar de A, esses outros parâmetros vou chamar de B, esses outros parâmetros aqui de C. E a nossa função objetiva ficou da seguinte forma: A menos BX menos C dividido por X. Então, aí uma função não linear. O que eu faço no método analítico? Eu irei derivar a minha função objetiva em função da minha variável de projeto, igualar a zero para resolver. Então, primeira coisa, vamos, então, derivar a função objetiva aqui, em relação a x. Então, df de x dx, derivando, né? Isso aqui é a constante, menos bx fica menos b, e menos c sobre x fica mais, que aqui é menos 1, para cá, mais cx ao quadrado. Isso é igual a zero. Substituindo, então, os valores, resolvendo, né, x e substituindo os valores de b e c, nós temos aí a nossa, o nosso valor, né, o valor da concentração de x lá no refinado, que para o nosso problema é ótimo, mas tem uma coisinha, nós tínhamos duas restrições de desigualdade em relação ao x, né? Que x não poderia ser menor que um valor nem maior que o outro, então, que é isso aqui. Então nós temos as nossas restrições, então x está sendo, as restrições estão sendo seguidas, porque x é maior que zero e 0,012 está menor que a concentração inicial, que é 0,02. O que eu fiz agora? O valor de x, substituir em todas as minhas equações, então, substituir x no equilíbrio líquido-líquido. Então, eu tenho o valor do y aqui. Quanto é o valor de ácido benzoico lá no extrato? Então, eu vou extrair 0,0448 de ácido benzoico. W, quanto eu tenho que colocar nessa corrente para que eu tenha, então, o máximo aqui? Esse valor, porque W, né, nós tínhamos a equação de W é Q, que multiplica x0 menos x dividido por y, uma vez que eu enchei o y, Q eu tenho, x0 eu tenho, x eu encontrei, determinamos aí o valor do W. E o f de x, né, substituir tudo aqui na minha função objetiva, e encontrei aí que eu terei, tá, um lucro maximizado de 15,6 dólares por hora na produção desse ácido benzoico. Mas isso, olha, então, de novo, levando em consideração o que está apenas saindo aí no extrato. Nós poderíamos melhorar, né, essa condição fazendo o quê? Fazendo um processo de separação do ácido benzoico do benzeno, e isso iria entrar em consideração também, né, no nosso modelo prescritivo, e na solução isso nos daria um valor já descontando mais este custo que eu tenho para separação. Mas essa solução é com base no que nós temos de informação. Tá? Então isso aí é a solução analítica, é sempre pegarmos as restrições que nós temos da igualdade desse meu sistema e substituirmos na nossa função objetivo e derivarmos, então, a função objetivo em relação às variáveis de projeto que nós temos. Então, eu tenho aqui uma variável de projeto, fiz uma derivada. Se por um acaso, né, tivéssemos aqui um df x1, x2, tá, com a função objetiva, a função de x1, x2, tá, então nós teríamos aqui também nessa função x1 e x2, nós deveríamos derivar essa equação, a função objetivo em relação à variável de projeto x1 em relação à variável de projeto x2. Tá? Então, sempre irei
derivar a função do objetivo em relação às variáveis de projeto. Neste caso, eu deixei apenas a variável x. Querem testar depois? Deixe a função objetivo em função do y e veja o que vocês terão de resposta. Deixe tudo em função de w e veja o que vocês terão de resposta. Tá? Então, lembrando que em função de x e y fica mais fácil, e em relação do w é um pouco mais trabalhoso aí a solução do problema. Uma outra coisa que nós podemos utilizar aí para a otimização é a utilização do multiplicador de Lagrange. Então, vamos pegar aqui como um exemplo, né, uma função, um probleminha que nós temos aqui prescritivo, que é minimizar essa função objetivo, tá, função de x, que é x1 e x2, né, que é igual a 4x1 ao quadrado mais 5x2 ao quadrado. Então, eu tenho agora um problema quadrático aqui, para resolver, sujeito a 2x1 mais 3x2 igual a 6. Usando o multiplicador de Lagrange, como que funciona? A minha função Lagrange, tá, ela irá ficar em função da variável de projeto e também do multiplicador de Lagrange agora. Então, o que eu faço? Eu somo a minha função objetivo o multiplicador de Lagrange, que multiplica a minha restrição. Então, aqui eu tenho a minha restrição. Assim, né, o que eu tenho? Então, olha, eu tenho Lagrange, que está em função de x1, x2, e o multiplicador de Lagrange lambda é igual a 4x1 ao quadrado, mais 5x2 ao quadrado, que é a minha função de objetivo, mais lambda, multiplicando a minha restrição. Preste bem atenção. A restrição, ao ser substituída, ela tem que ficar igual a zero. Então, igual a zero é 2x1 mais 3x2 menos 6 igual a zero. Por isso, está dessa forma. Um erro comum que acontece ao se resolver esse tipo de problema usando o multiplicador de Lagrange é pega apenas esta parte aqui como sendo a restrição. Esquece do 6. Somente isso aqui não diz nada, porque eu tenho que a soma desses dois termos tem que ser igual a 6. Então, a soma desses dois termos menos 6 tem que ser igual a zero. Por isso que eu tenho que substituir a restrição com igualdade a zero. O que eu vou fazer? Aplicar as derivadas. Então, vocês irão agora, tá, derivar a função L em função de x1 e igualar a zero, derivar a função L em função de x2 e igualar a zero, e derivar a função L em função do lambda, que é o multiplicador de Lagrange, e igualar a zero. Tá ok? Com isso, vocês terão um sistema com 3 equações diferenciais, equações algébricas, né? 3 equações algébricas, com a variável x1, x2 e lambda, resolvam o sistema, enquanto o valor de x1 e x2. Tá? Isso aqui eu vou deixar como tarefinha aí para vocês. Tá? A função de Lagrange já está pronta, apenas faça as derivadas parciais, iguale a zero e resolva o sistema, encontrando assim os valores de x1 e os valores de x2. Belezinha, pessoal? Então, essa aí é a parte de programação não linear. Nos vemos em breve, na próxima oportunidade. Abraço a todos. Só uma coisinha. Lista de exercício de otimização como atividade aí para vocês. Tá bom?